Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre poetas estrangeiros que eu gosto, que me influenciaram, que estão aí no meu top 10 de poetas favoritos. Eu já fiz um vídeo anterior sobre poetas brasileiros, top 10 poetas brasileiros, e já tinha prometido que faria um vídeo com os estrangeiros, né, e contemplando, como eu não fiz de língua portuguesa, mas sim brasileiros, então este vídeo de hoje vai contemplar tanto portugueses quanto do mundo de um modo geral. Deixando claro também que em breve teremos aí os vídeos sobre romancistas brasileiros e estrangeiros, contistas e etc. Tá? Estes vídeos que são pedidos regularmente por inscritos, né, falando sobre minhas influências, é um tipo de vídeo interessante, eu gosto de assistir vídeos assim. Lembrando que, como eu sempre faço, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon para todos os livros que eu vou mostrar aqui, para que você que tem interesse, que vá lá, dê uma olhada, e se for o caso, compre os livros através do meu link, porque assim você vai estar ajudando a manter o canal. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso e, claro, se você ainda não é inscrito no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Bom, gente, lembrando que eu vou deixar de fora deste vídeo os poetas que escreveram grandes narrativas em verso, né? Ou seja, Homero e tantos outros aí. Isso terá um vídeo específico também mais para frente. Vou citar aqui alguns poetas que escreveram livros assim, mas porque eles também foram poetas líricos, né? O caso de Camões, por exemplo. Começando aqui pela literatura portuguesa, né? Um poeta português, vou começar justamente por ele, por Camões. Eu tenho aqui o 20 Sonetos, que é uma edição da editora da Unicamp, organizada por Sheila Uê. Eu tenho aqui também um outro livro de sonetos, tem mais sonetos do que este livro aqui, mas é da Martin Claret, então é só os poemas. Aqui não, você tem cada poema, você vai ter em seguida uma análise, né, um texto aqui a respeito do poema. Camões é um poeta que eu admiro em vários sentidos, né? É um escritor que, para mim, é um grande épico, né? Ou seja, soube produzir uma das grandes peças épicas que o mundo conhece, que é os Lusíadas, mas a poesia lírica de Camões é belíssima, né? Eu vou trazer aqui o soneto Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, porque, enfim, eu poderia trazer aí outros que já são muito conhecidos, mas esse aqui é bem interessante. E diz: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e enfim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz demora espanto, que não se muda já como soía. Bom, destaca-se aí, evidentemente, as aliterações, assim como, claro, né, a bela língua portuguesa utilizada aí por Camões. Bom, mas Camões não é o único português que me encanta, que está aí entre os meus favoritos. Na verdade, eu trouxe 4 aqui e já entristecido por deixar outros de fora. Cito, por exemplo, Mário de Sá Carneiro, né, que não vai entrar aqui na lista. Num top 10, 4 portugueses já está de bom tamanho. Mas, além de Camões, uma poetisa que chama muito minha atenção pelos sonetos, né, é Flor Bela Espanca. Flor Bela, que é talvez a poetisa estrangeira que eu mais leio. Eu deixo aí o poema Os Versos que Te Fiz, que diz: deixa dizer-te os lindos versos raros que a minha boca tem para te dizer. São talhados em mármore de Paros, cinzelados por mim para te oferecer. Tem indolência de veludos caros,
são como sedas pálidas a arder. Deixa dizer-te os lindos versos raros que foram feitos para te endoidecer. Mas, meu amor, eu não te digo ainda que a boca da mulher é sempre linda, se dentro guarda um verso que não diz. Amo-te tanto e nunca te beijei. E nesse beijo, amor, que eu não te dei, guardo os versos mais lindos que te fiz. Belíssimo, né, gente? Há quem não goste de sonetos e há quem não goste de poesia desse tipo. Bom, quem ama gosta, né? Quem ama gosta, quem ama sabe a força que o sentimento por outra pessoa causa. E talvez por isso, né, eu gosto tanto de poemas assim. Repercutem em mim, eu compartilho dos sentimentos e tal. E gosto de escrever também assim, né? Ainda no campo da literatura portuguesa, o terceiro poeta que eu trago é Fernando Pessoa. É certamente uma paixão que está comigo aí desde o primeiro período da graduação em letras, né? Foi um poeta que eu conheci ali bem no início. De todos os seus heterônimos, né, o que eu mais gosto é Alberto Caeiro. E eu trago aqui um dos poemas mais conhecidos e mais significativos desse heterônimo, que diz: o meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se, ao nascer, reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento, para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como no mal me quer, porque o vejo. Mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos. Mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. E amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, e a única inocência para pensar. Bom, então tá aí, né, um poema que mostra um heterônimo extremamente filosófico, né, pensando, refletindo sobre seu modo de estar no mundo e de compreender as coisas, e ao mesmo tempo negando tudo isso, né? Eu leio Fernando Pessoa com frequência, né? Mas Alberto Caeiro é aquele carinho especial. Bom, e finalizando aí a poesia portuguesa, eu trago aqui Sofia de Mello Breiner Andersen. Aqui nós temos o coral e outros poemas. Sim, acabei esquecendo, né? Passei aí despercebido. A edição de Flor Bela Espanca que eu mostrei é a antologia poética que sai pela editora Martin Claret. E aqui o de Fernando Pessoa é o box com a obra poética que sai pela editora Nova Fronteira em 2 volumes. Bom, Sofia, no caso, já foi uma poetisa com a qual eu entrei em contato mais tardiamente, ali já depois da graduação, talvez até depois do mestrado, lendo literatura portuguesa, historiografia da literatura portuguesa, entrei em contato, vi autores citando, falando da autora, e foi me chamando a atenção. Até que um dia passei na livraria, vi este livro e não hesitei, comprei, e desde então leio ela constantemente. Eu vou ler 2 poemas, já que são curtinhos, eu vou ler 2 poemas para vocês terem uma ideia de como essa poetisa desenvolve a sua arte. Primeiramente aqui Penélope, né, que já traz aí uma intertextualidade lá com a Odisseia. E ela diz: desfaço durante a noite o meu caminho. Tudo quanto teci não é verdade, mas tempo, para ocupar o tempo morto. E cada dia me afasto e cada noite me aproximo. Aqui do lado nós temos mãos, côncavas de ter, longas de desejo, frescas de abandono, consumidas de espanto, inquietas de tocar e não prender. Belíssimo, né? Bom, saindo de Portugal,
eu trago aqui T.S. Eliot. É um dos meus favoritos, né, da literatura estrangeira. Este livro aqui, o Poesia, que sai pela editora Nova Fronteira, é um livro que eu tenho aí lido e relido muitas vezes. Ele é aqui uma seleção, né, de textos das obras de Eliot. Não é uma obra completa, uma poesia completa. O meu poema favorito é Os Homens Ocos, que é uma obra publicada originalmente em 1925. É um poema longo, então eu não vou ler na íntegra, mas vou ler aqui a primeira parte, que diz o seguinte: Nós somos os homens ocos, os homens empalhados, uns nos outros amparados, o elmo cheio de nada. Ai de nós! Nossas vozes dessecadas, quando juntos sussurramos, são quietas e inexpressas, como o vento na relva seca, ou pés de ratos sobre cacos em nossa adega evaporada. Forma sem forma, sombra sem cor, força paralisada, gesto sem vigor. Aqueles que atravessaram de olhos retos para o outro reino da morte, nos recordam, se o fazem, não como violentas almas danadas, mas apenas como os homens ocos, os homens empalhados. E aí continua a obra, né, por mais 3 páginas. Eu estou com esse livro aqui desde setembro de 2010, ou seja, o finzinho ali da graduação, e aí busquei conhecer e me apaixonei. Trago aqui Pablo Neruda, né, um latino aí, poeta chileno excelente, que ganhou o Prêmio Nobel. É um poeta muito bom. Tanto em termos de poesia lírica, eu tenho aí alguns livros de poesia lírica, inclusive aquela coleção interessante da editora LPM, que é bilíngue, muito bacana. Mas eu trago aqui o seu poema longo, né, o seu poema épico, Canto Geral, aqui no caso em espanhol, Canto General. Aqui ele descreve a América. Ele começa descrevendo antes a América pré-colombiana, né? Então ele começa descrevendo a natureza ali, depois ele passa para a chegada do colonizador e etc. Enfim, é uma obra magnífica. Eu vou ler aqui 2 trechinhos, tá? O trecho inicial, os primeiros versos, e o trecho que fala do Amazonas, né? Do rio Amazonas. Em tradução livre, tá, gente? Então ele começa dizendo na primeira estrofe da parte Amor à América: antes da peruca e da casaca foram os rios, rios arteriais. Foram as cordilheiras em cujos cimos ruídos o condor ou a neve pareciam imóveis. Foi a umidade e o matagal, o trovão, sem nome ainda, as pampas planetárias. Ele vai descrever a natureza, tudo, os minérios e tal, e ele vai descrever os rios em determinado momento e cita o nosso Amazonas, né? E diz: Amazonas, capital das sílabas da água, pai patriarca, és a eternidade secreta das fecundações. Te caem rios como aves, te cobrem os pistilhos cor de incêndio. Os grandes troncos mortos te povoam de perfume. A lua não te pode vigiar nem medir. És carregado com o esperma verde como uma árvore nupcial. És prateado pela primavera selvagem. És avermelhado de madeiras, azul entre a lua das pedras, vestido de vapor ferruginoso, lento como um caminho de planeta. Um poeta que, quando é lírico, é muito lírico, muito bonito, uma poesia que realmente fala ao sentimento, e quando é épico, sabe muito bem utilizar os recursos a seu favor e produziu aí uma grande obra. Mas um poeta de língua inglesa, no caso John Keats. O título da obra é Ode sobre a Melancolia e Outros Poemas. Então traz aqui diferentes momentos da lírica de Keats
e um livro que vale bem a pena. Temos aqui um poeta que cria belíssimas imagens. Eu trago aqui a segunda parte, a segunda estrofe do poema Ode sobre a Melancolia, que diz o seguinte: mas quando o acesso da melancolia de súbito cair do céu, como se fosse a nuvem lacrimosa que alenta as flores todas de inclinada fronte, e em mortalha de abril oculta o verde outeiro, sacia então tua tristeza em rosa matinal, ou no arco-íris de salgada onda sobre a areia, ou na opulência das peônias globulares. Ou se a amada mostrar cólera rica, toma-lhe a mão suave e deixa-a delirar, e bebe a fundo, nos olhos sem iguais. Belíssimo, né? É óbvio que aqui nós temos um poema bem mais longo, né? Mas já está aí os indícios de um poeta que sabe criar belas imagens. A imagem de você tomar a mão suave da amada e beber a fundo nos olhos sem iguais é algo espetacular, né, gente? Desde que eu conheci, não fazem muitos anos, fazem aí no máximo uns 3 anos, está entre os meus favoritos, está entre aqueles que eu constantemente retorno, constantemente leio e que vale sim a pena você conhecer. Talvez o autor, no caso aqui uma autora, mais estranho, diferente, que eu vou trazer para este vídeo. Safo de Lesbos, poetisa do mundo antigo, poetisa grega. E aí, quem conhece vai dizer, mas Wesley, uma poetisa da qual nós só conhecemos fragmentos, na maioria dos casos, né? Nós temos um único poema na íntegra. Como assim que essa poetisa está entre as suas favoritas e está aí entre as suas influências? E sim, ela não apenas está entre os autores que eu leio constantemente, mas está entre aqueles que me influenciaram na minha própria obra poética. A história com Safo, ela vai aos poucos se construindo, né? Primeiramente ali estudando a literatura grega, ouvindo falar nos autores, as várias citações a Safo nas mais diferentes obras, os versos sáficos, né? E a princípio eu buscava na internet, né? E entrava em contato ali com alguns trechos, o fragmento 31, que é, na minha opinião, um dos mais bonitos. Mas não apenas, tá? Até nesses fragmentos pequenininhos aqui, coisinhas que sobraram aí da poetisa, que, enfim, estão longe de constituírem uma obra completa, mas ainda assim, nesses momentos, eu consigo recolher elementos muito interessantes a respeito da poesia, do olhar do poeta sobre o mundo. O encanto que a pessoa amada causa em Safo, e é interessante porque o encanto que, por exemplo, o cabelo causa nela, e em vários momentos da sua poesia, os cachos, a cor do cabelo, o olhar que ela tem para isso, certas imagens como a do mel, entre outras coisas, nos mostram um olhar muito peculiar sobre a realidade, no caso sobre a figura amada, sobre o objeto de desejo. Vou trazer aqui o poema que eu mais gosto, né? o fragmento, na verdade, que eu mais gosto, que é o fragmento 31. Num deslumbre, ofusca-me igual aos deuses, esse cara que hoje na tua frente se sentou, bem perto, e a tua fala doce degusta, e ao teu lindo brilho do riso. Juro que corrói meu coração no peito, porque quando vejo-te, minha fala logo se cala. Toda a língua ali se lacera, um leve fogo surge súbito sob a pele. Nada vê meu olho, mas ruge mais ruído no ouvido. Gela-me a água e inunda-me. O arrepio me arrebata e resto na cor da relva. Logo me parece que assim pereço nesse deslumbre. Tudo é suportável se até... E aí continua o fragmento, na verdade o fragmento se encerra, né?
sem que nós tenhamos aí o desenvolver do restante do poema. É um poema, né, que mostra o ciúme, enfim, ao mesmo tempo, né, o encanto pela outra pessoa, né, pela figura aí, no caso feminina, e o ciúme com essa chegada desse cara, desse rapaz aí ao lado ali. Bom, sobre esse poema aqui, assim como de outros fragmentos de Safo, tem um rapaz aí no YouTube que ele faz a leitura, na verdade ele canta os poemas, né? Tanto em grego e depois a tradução em português, uma outra tradução, tá? Não vai ser a mesma aqui que eu li, mas fica belíssimo, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse fragmento aqui que eu li. Vocês vão ver que beleza ele tocando e cantando, primeiro em grego e depois em português. Trago aqui agora já do mundo oriental, Omar Khayyam, aqui no caso Rubaiyat, ou Rubaiyat. Aqui nós temos um poeta persa que traz para seus versos toda uma tradição do Oriente Médio, de uma poesia reflexiva, uma poesia filosófica, e aqui com um toque bem especial, né, de um grande poeta, de alguém que sabe transformar seus anseios, suas ideias, suas reflexões em poesia, um amante do vinho, e vocês vão ver isso aqui. Eu trouxe aqui o poema 89, que diz o seguinte: afogai-me no vinho, companheiros, tornai rubro, cor de rubi, o meu pálido rosto ambarino, a fim de que, ao morrer, seja meu corpo ungido, submergiu no vinho. Impregnado de vinho, o meu ataúde decorai-o, nos umbrais da taberna, com festivos ramos da mais viçosa videira. O vinho está presente em toda a poesia dele, né? Mas também reflexões. Eu vou trazer aqui um outro fragmento, um outro texto, né? Na verdade, um outro poema, o poema 161, que diz o seguinte: não só aqueles que a velhice colheu, como aqueles que só conheceram a juventude, um a um foram partindo, mal haviam chegado. Ninguém cria raízes neste mundo enganador. Uns partiram, partirão os demais. E os outros que estão para chegar, partirão também. Bom, é uma poesia diferente daquela que nós estamos acostumados no Ocidente, né? A poesia oriental ela tem esse caráter filosófico, esse caráter reflexivo. Não apenas nesse poeta aqui, mas eu já vou mostrar ali a tradição japonesa. E às vezes o que mais interessa não é o poema em si, mas aquilo que vem depois da leitura do poema, né? A reflexão que ele traz. Bom, e para fechar, não poderia deixar de citar a poesia oriental, né? Aqui no caso o haikai. Mais especificamente eu poderia citar vários autores, Issa, enfim, mas eu vou citar Basho, que é o maior de todos, né? O mais conhecido, digamos assim, e também o que acabou, com o qual eu acabei tendo mais contato e acabei gostando mais com o passar do tempo. Citar haikai é sempre complicado, né? Porque vai muito do gosto de quem vai escolher. Nunca vai ser um texto que vai dizer muito, né? Então, para quem não está acostumado, pode ser estranho, pode não causar uma grande impressão. Mas, enfim, é uma arte com a qual você vai aprendendo a lidar com o tempo e depois que você gosta, né, passa a gostar, passa a entender, é muito interessante. Então, eu trago aqui o poema que diz: um corvo pousado num ramo seco, entardecer de outono. Acabou o poema. 3 versos, é assim o haikai. É um poema aí que descreve uma paisagem. A contemplação da natureza é um dos elementos fundamentais do haikai, mas também tudo aquilo que daí pode surgir, né? A reflexão que pode trazer. Isso é bem interessante também. E Basho tem imagens que eu acho muito bonitas, né? Vez por outra você se pega com ele pintando uma cena que, enfim, poderia estar num quadro, como aqui. Que maravilha! Nas folhas verdes, nas folhas novas, brilha o sol. Bom, temos aí
10 poetas que de alguma forma me encantam, com os quais eu estou cotidianamente entrando em contato, que influenciam muito daquilo que eu vejo na poesia e muito daquilo que eu produzo também em termos de poesia. E como eu sempre digo, é uma lista pessoal, outros poetas poderiam entrar aqui, mas como a gente sempre tem que fazer seleção, eu trouxe aí os que, de certa forma, se pedissem para me descrever por meio de 10 poetas estrangeiros, esses aí estariam na lista, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de interagir. Digam se conhecem algum desses poetas, se você gosta, se você não gosta de alguns desses. E claro, se for o caso, diga quais poetas estrangeiros que você gosta, que você conhece, que você pretende conhecer, porque é sempre muito interessante a participação de vocês aqui no canal. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.